Evangelhos apócrifos. Em relação aos evangelhos, só foram aceitos sempre desde o início os 4 evangelhos chamados canônicos: São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, considerados as 4 faces da narração da vida de Jesus. As autoridades eclesiásticas sempre rejeitaram os livros apócrifos. O termo apócrifo provém do grego ocultos, ou coisas ocultas, isto é, não reconhecidos. Existem registros de mais de 50 evangelhos apócrifos, mas só 6 estão completos, que foram escritos entre o século III a V. Conservam-se também muitos fragmentos de outros apócrifos, e os mais antigos datam do fim do século II, mas todos são posteriores aos 4 evangelhos canônicos reconhecidos pela Igreja. Outros apócrifos têm o nome de apóstolos e discípulos: Evangelho segundo os 12 apóstolos, Evangelho de São Pedro, de São Paulo, de Tiago, o menor, de Judas Tadeu. Os evangelhos de Santo André e de São Bartolomeu foram condenados pelo concílio em 496, presidido pelo Papa São Gelásio I. Há também 3 evangelhos do nascimento da Virgem Maria, outro do nascimento e infância de Jesus até os 12 anos, outro por São João sobre a morte da Virgem Maria. Outros apócrifos são verdadeiras fantasias de seitas heréticas ao oposto dos verdadeiros evangelhos. Alguns evangelhos apócrifos são invenções pessoais, que percebemos até pelo nome dado: Evangelho de Eva, Evangelho Eterno, publicado por um frade do século XIII, que teria recebido por revelação para substituir os 4 evangelhos canônicos. Outros são cópias, como o Evangelho de Nicodemos 2, em hebraico, que é uma cópia do apócrifo Evangelho de Nicodemos 1, em grego, que data do século II, mas que também é quase uma cópia de um livro romano sobre o mito da descida de Hércules ao Hades. Dos evangelhos apócrifos, 2 deles alcançaram maior notoriedade. Evangelho segundo Tomé. Em 1946, muitos livros gnósticos foram descobertos em cidade do Egito, Nag Hammadi, incluindo o Evangelho de Tomé. Em sua maioria são livros de gnosticismo e de maniqueísmo. O Evangelho de Tomé ficou famoso graças à mídia, inclusive cinematográfica, e é muito mencionado pelos que pretendem denegrir a Igreja e negar os milagres narrados nos 4 evangelhos. Evangelho de Tiago, o Maior. Foi achado em 1595, no alto de uma montanha perto de Granada, na Espanha. São 18 livros, incluindo a história evangélica e a liturgia de uma missa dos apóstolos. Foi muito divulgado pela grande devoção que São Tiago alcançou entre os espanhóis, pois foi ele quem evangelizou a Espanha. Quase um século depois, em 1682, o Papa Inocêncio XI condenou este apócrifo. Os evangelhos apócrifos contêm muitas passagens e ensinamentos tirados da tradição ou dos próprios evangelhos autênticos. Alguns mais antigos até contêm dados verdadeiros transmitidos pelos apóstolos e comuns entre os primeiros cristãos dos séculos II a IV. Mas, no geral, são invenções, lendas, absurdos, as chamadas falsas revelações, como vemos tantas através da história. Levam o nome de grandes personalidades do início do cristianismo para ganhar prestígio. Nos evangelhos canônicos é relatada praticamente só a vida pública de Jesus, e os apócrifos querem completar
o que não se publicou da vida oculta, dos 12 aos 30 anos, como também a Assunção de Nossa Senhora, transmitida pela tradição desde a época dos apóstolos, proclamada depois dogma de fé, e sua perpétua virgindade, também tradição e dogma de fé. A apresentação no templo à idade de 3 anos. A apresentação transmitida pela tradição é aceita e celebrada na liturgia no dia 21 de novembro. Os nomes dos pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana, também aceitos e celebrados como santos na liturgia a 26 de julho. E talvez sejam lendas, mas é aceito universalmente até hoje, trazido dos apócrifos, que, junto à Sagrada Família na Gruta de Belém, havia um boi e um burro, e que os nomes dos magos do Oriente eram Belchior, Gaspar e Baltazar, e que eram reis, que os nomes dos 2 ladrões junto à cruz eram Dimas, canonizado pelo povo desde os primeiros séculos, e Gesta, que o nome do soldado romano que atravessou o costado de Jesus era Longinos, palavra que vem do grego locus, lança, também canonizado pelo povo, e a história da Verônica, que enxugou o rosto de Jesus. A primeira lista oficial dos 4 evangelhos canônicos consta no Cânon de Muratori, elenco dos escritos do Novo Testamento da Igreja de Roma. Remonta ao século II, recolhendo toda a tradição dos escritores eclesiásticos e dos santos padres desde a época dos apóstolos. No ano 393, o Concílio Regional de Hipona, no norte da África, estabeleceu o cânon das Sagradas Escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento, como é hoje na Igreja Católica. O mesmo cânon foi repetido pelos Conselhos Regionais de Cartago, 3, em 397, Cartago 4, em 419, Trullos, em 692, e pelos Concílios Universais ou Ecumênicos de Florença em 1442, Trento em 1546 e Vaticano I em 1870. Com base na tradição da Igreja Católica, o Concílio de Trento, depois de enumerar todos os livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento contidos na chamada Vulgata, definiu: se alguém não aceitar por sagrados e canônicos estes livros inteiros, com todas as suas partes, como foi costume considerá-los na Igreja, seja anátema. A mesma definição dogmática foi repetida pelo Concílio Vaticano I. E ensinamento idêntico fez o Papa São Clemente, São Policarpo, São Irineu, São Justino, já nos primeiros séculos do cristianismo. E principalmente afirma São Paulo: se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. A Igreja Católica não proíbe a publicação destes textos, desde que conste que são apócrifos. O que a Igreja alerta é contra o desvio da reta doutrina pelos que se apoiam em determinadas passagens destes falsos evangelhos. Com tantos livros apócrifos e tantas heresias, seitas, cismas, revelações particulares e ainda a livre interpretação dos evangelhos canônicos proclamada por Lutero, Calvino e tantos outros, observamos e constatamos o porquê se justifica a vigilância rigorosa da Igreja sobre a reta doutrina e a absoluta necessidade do primado papal e da sua infalibilidade, para que seja preservada a integridade da verdadeira revelação.